Fala pessoal, muito boa noite. Começando mais uma Sara Live, olha o Edu aí. Olha o Alex, muito boa noite, Alex. Edu, boa noite. Boa noite a todo mundo. Alex, ao Luiz, muito boa noite a todos. Vamos juntos, Thiago. É isso aí. Começando mais uma Sara Live, a live mais aguardada da semana. Pra gente falar de todas as oportunidades aqui em investimentos, né? Sempre com foco em renda variável, em ações, né? Hoje a gente está num lugar um pouco diferente. Hoje a gente está em Nova York, aqui na Times Square, acompanhando aqui ao vivo as movimentações por lá. Beleza, pessoal? Então sejam todos muito bem-vindos nessa noite aí incrível que a gente vai falar de todas as oportunidades. Vamos falar também do cenário econômico e político que traz algumas incertezas aí no cenário principalmente local, mas sempre a gente tem oportunidades. Beleza, pessoal? Eduardo, boa noite. Mirela, é isso aí, Saulo. Muito boa noite a todos. Vamos já direto, porque a gente tem grandes e boas novidades. Olha o Mauro aí. Muito boa noite a todos. Beleza, pessoal? Então, vamos já direto para as... Primeiro, antes das novidades, dar os parabéns aí para todos os economistas de plantão. Né? Foi o dia do economista essa semana passada agora. Ó, o Luiz aí, muito boa noite. Então, a gente, muito parabéns para todos os economistas aí que fazem realmente... tentam fazer diariamente um dia, um mundo melhor, um Brasil melhor. Então, muito boa noite, pessoal. Antes de começar a live de hoje, a gente tem duas grandes novidades. A gente tem, primeiro, que a partir da semana que vem, agora, dessa semana sim, a Sara Live vai ficar gravada no YouTube, tá? Então, não tem que se preocupar que a partir dessa semana a gente fica com a Sara Live gravada toda segunda-feira, tá? Toda semana. Então, se perder aqui, fica salvo no IGTV, mas também fica salva no YouTube, tá bom, pessoal? Muito boa noite a todos. E também a segunda novidade, não sei se vocês acompanharam, para quem está lá no meu Telegram, a gente manda todo dia de manhã, né, com a ajuda do Alex, do incrível Alex, a gente manda o Mercado Matinal, que é o primeiro morning call a sair do país, a ser publicado no país. É o Mercado Matinal, né? Tem alguns dias que ele sai 4h30 da manhã, já com um resumo das principais recomendações, das principais notícias. E a partir dessa semana, não sei se vocês acompanharam, a partir dessa semana, todo dia da semana tem um assunto novo no Mercado Matinal. Tá? Então, no Mercado Matinal, na segunda-feira, a gente tem um boletim dos principais títulos públicos. Como é que foi a semana? O que a gente tem expectativa para os principais títulos públicos, Tesouro Direto mesmo. Tá? E todo dia tem um assunto diferente. Então, tem um dia que a gente fala sobre fundos imobiliários, né? Uma tabela com quais são aqueles que estão mais descontados em relação ao valor patrimonial, quais são os melhores fundos multimercados, quem está vindo bem nesse ano. A gente vai falar sobre diversos assuntos, as ações mais descontadas em relação ao valor patrimonial. Então, todo dia tem assunto diferente no Mercado Matinal, tá bom? Então, é só acompanhar lá. Ele, por enquanto, é disponibilizado gratuitamente lá no canal do Telegram, tá bom, pessoal? Então, essa é a segunda grande novidade. Tem um dia que a gente está definindo ainda como é que vai ser a grade, mas tem um dia da semana que sempre no Mercado Matinal a gente vai falar sobre BTC, sobre aluguel de ações, tá? Então, é muito importante também acompanhar quais são as ações mais alugadas na Bovespa, aqui na B3, porque isso pode ter uma sinalização que realmente tem grandes investidores querendo ou achando que a ação pode cair, pode despencar. Então, toda semana vai ter um dia da semana, depois a gente passa a agenda certinha do Mercado Matinal. Cada dia tem uma regularidade, um dia diferente, tá bom? Deixa eu só ver se... Então, muito boa noite, vamos direto. O que a gente tem aqui? Primeira coisa que eu queria, antes de começar também, passar um recado. É uma boa notícia que chegaram as canecas aí da Sara Live, que a gente tinha prometido para muita gente. E uma das pessoas que eu agradeço muito que vai receber uma caneca é o Hélio, que faz parte lá do projeto Small Cap Exponenciais. Ele vai ganhar uma, ele já está sabendo. Que sempre depois da Sara Live, já à noite, 10h30, 11 horas da noite, ele faz um resumo, logo ele já envia para todos os membros do projeto. Depois eu vou pedir a autorização dele, se ele disponibilizar, ele faz o resumo da Sara Live em texto, tá? E aí ele manda para os membros do projeto, tá? Um resumo dos calls, um resumo das recomendações, do cenário, e ele faz um resumo, ele vai acompanhando, ele vai resumindo. Então, um trabalho muito bom do Hélio, que faz esse trabalho totalmente proativo dele, da parte dele, então ele também vai receber, vai ganhar uma caneca, tá bom? Falando para mandar um abraço aí para a Luri, já a gente
vai falar um pouco aí da Luri, que a gente vai estar com eles aqui nessa semana lá com o time da Luri, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de reabertura dos shoppings. E o nosso principal call hoje é de shopping centers, né? A gente fez uma seleção, uma análise de todos os shoppings listados em bolsa, né? Em ações, e a gente escolheu o melhor deles. Esse é o Sara Call dessa noite, tá bom? E a gente vai falar também uma melhor ação para viver de renda aqui na B3, que é uma das ações que a gente mais gosta em termos de dividendos, que vai distribuir um belíssimo dividendo e que dá tempo ainda de comprar. Dá tempo, se você comprar na segunda-feira, você ainda vai receber esse dividendo. Só esse dividendo, só essa distribuição vai ser mais do que a renda fixa do ano todo, tá? A gente vai falar um pouco disso. A gente vai falar de alguns argumentos, mas principalmente um argumento principal, uma análise. Por que a gente acredita que a Via Varejo ainda tem grande potencial de valorização, pode sim chegar a R$30, a gente vai entender nessa nossa análise, nesse ponto, né? Lembrando que a gente já dedicou uma sala live inteira para falar somente de Via Varejo. E a partir da semana que vem, toda semana a gente vai falar aqui sobre BDR, tá? Uma belíssima oportunidade para a gente investir em Apple, investir em Amazon, em Facebook, em Microsoft e principalmente também ter uma parte da nossa carteira menos relacionada com as incertezas de Brasil. Isso é muito bom, além da proteção cambial, tá bom? Então a gente vai falar disso. Vamos falar rapidamente também sobre Lynx, que é o grande assunto aí da semana, sendo disputada, uma companhia muito boa, sendo disputada pela Stone e agora pela TOTS. Essa notícia saiu na sexta-feira, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, já que a gente chegaram às nossas canecas, eu vou fazer um sorteio aqui agora. E para quem responder mais rápido, acertar todas as perguntas, né, são 3 perguntinhas. Lembre da semana passada que eu falei qual que é a melhor forma de investir em renda fixa, tá? Primeiro ponto, continuo acreditando, não faz sentido nenhum manter todos os nossos investimentos em renda fixa hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tá? Não faz sentido você ter 100% dos seus investimentos em CDB, em qualquer título de renda fixa, tá? Em fundo de renda fixa. Mas eu falei para vocês como que é a melhor forma para se investir em renda fixa, tá? Então eu vou fazer quem acertar todas as contas, primeira pessoa a acertar, me manda no direct depois que eu vou mandar uma caneca de presente, tá bom? Então é só é isso aí. Lembrando aqui como é que se faz um bom investimento em renda fixa. Então ontem eu fui fazer uma compra aqui para casa, né? E totalizou aqui compras de casa aqui, o total do valor foi R$130, tá bom? Se preparem nas continhas. Para quem acertar primeiro, me manda aqui um direct. É só mandar aqui no texto agora, eu vou mandar uma caneca para quem acertar. Então, primeiro, a minha conta deu R$130. E aí eu falei o seguinte, tá bom, mas quanto que você me dá de desconto se eu pagar à vista? Ou no débito ou em dinheiro. Daí a pessoa me falou o seguinte, Marco, você poderia pagar R$120. Então, primeira pergunta. E a pessoa falou o seguinte, eu te dou 5% de desconto e vai sair R$120. Primeiro, essa conta está certa? 130 para 120 dá 5% de desconto, né? Isso está certo ou não? Quem responder primeiro, todas essas 3 perguntas, tem que acertar as 3, depois me cobra que eu vou levar a dar uma caneca, tá? Então, de 130 para 120, qual que é o percentual de desconto que eles me deram, tá bom? Zezinho, me fala o quanto que eles acabaram me dando de desconto. Eles falam assim, você leva 5% de desconto, você só pagar R$120, está tudo certo, tá? Qual que é a conta que eles fizeram? Isso mesmo, né? Então, o Paulo foi o primeiro a acertar, mas quem que quiser acertar o número certinho, quanto que eles acabaram me dando de desconto, na verdade, R$120? Eles me deram... Primeiro, a primeira coisa, na maior parte das vezes, não são todos que fazem essa conta, então isso acaba gerando benefício para a gente, né? Aqui as contas, cada um fazendo um número certo. Depois me fala qual que é a conta certa aí, porque tem vários números aqui, né? Então, primeira coisa, eles me deram mais do que 5% de desconto, né? Depois, segundo, o que a gente precisa entender, que é mais importante? Se eles me deram 5% de desconto, é um baita retorno. Eles estão me dando 2 anos de rendimento da renda fixa. É bem melhor do que investir em qualquer renda fixa, tá? Terceiro, eu fui lá e falei, não, vou o seguinte, eu vou pegar em dinheiro, eu vou pagar em dinheiro, né? Peguei em dinheiro, eu acabei, não tinha troco, né? E eles acabaram me fazendo por R$100, tá? R$100, de 130 para R$100, quanto que eles me deram de desconto nessa compra? Eles me deram quanto? A conta inicial era 130, eles me deram R$100, eles falam assim, pode sair por R$100. Quanto que eles me deram de desconto nesse desconto total, tá?
Quem acertar agora essa conta me leva agora uma caneca de presente, é só me procurar pelo direct, mas tem que ser o primeiro a acertar. 130 e eu paguei R$100, quanto eu ganhei de desconto? Acho que o Adriano acertou aqui, foi 24,08, não é isso aí, Adriano? 23,07 cada um, pessoal, tem que tomar cuidado com essa conta. Ou a Amaral da Silva, 17, essa conta certinha, né? Ou seja, eles me deram mais do que talvez 10 anos aí de renda fixa de retorno. Depois a primeira pessoa que acertou me procura no direct que eu mando, eu vou pedir só o endereço para entregar na casa. Acho que foi a Amaral da Silva 17. Me manda um alô aí depois, que foi a primeira conta, 23,07. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu falo para vocês. Não infelizmente, todo mundo faz essa conta, a gente tem que usar para o nosso bem aqui. Faça investimento em renda fixa no seu dia a dia. Imagina que eu acabei de ganhar 10 anos da renda fixa numa continha simples aí que eles acabaram me dando, tá bom? Então, antes de começar, vamos ver um pouco aqui como é que acho que é um assunto dessa semana, da semana passada, o assunto dessa semana também aqui no Brasil, que é a questão política que traz para mim uma grande preocupação. Como é que foi essa semana? O Ibovespa caiu 1,38 essa semana, nesse mês vem acumulando queda de 1,51. No ano ainda o Ibovespa cai 12,36%. Tá? O S&P 500 subiu essa semana, subiu 0,64 e o Nasdaq também ficou próximo do 0 a 0. Mas nesse mês, tanto o S&P 500 como o Nasdaq sobem. O Nasdaq sobe 2,55 e o S&P 500 sobe 3,11. No acumulado do ano, o Nasdaq já sobe 22%, 22,8%, e o S&P 500 sobe 3,11%. Tá? Então, muita gente falando de política, a gente vai ter que falar de política aqui, felizmente ou infelizmente, mas é um alerta que eu deixo, tem uma preocupação muito grande. Então, esse assunto, até saiu uma pesquisa, acabou de sair no final da semana passada. Né? Primeira coisa, pessoal, para quem investe em renda variável, todo dia tem risco e tem oportunidade. Né? Então, assim, janeiro tinha risco, fevereiro tinha risco, março tinha risco, todo dia, todo ano, todo mês vai ter risco. É mais parecido com uma atividade de empreendedorismo. Né? Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ser. A gente tem uma previsão, uma projeção do que vão ser, por exemplo, as vendas de pães numa padaria nesse mês, no semestre e no ano. Mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, a gente precisa entender um pouco desses riscos inerentes ao investimento em renda variável. Tá? O que pode acontecer? Eu acho que é um pouco exagero. A XP acabou de lançar uma pesquisa com alguns clientes institucionais, grandes gestores aqui no Brasil. E eles perguntaram assim, com a questão aí, principalmente da preocupação fiscal, para quanto que iria o dólar, quanto iria o Ibovespa, caso realmente a gente tivesse aí um descuido em relação à questão fiscal, principalmente em relação ao teto dos gastos. Né? A resposta dos institucionais foram, o dólar iria para 6,50 e o Ibovespa iria para 80 mil pontos. Tá? Eu acho que é um exagero, eu acho que não chega lá, esse assunto vai ser monitorado. Né? A gente teve algumas baixas importantes no mercado aqui no Ministério da Economia esses últimos dias. Né? Tem muita incerteza no Paulo Guedes, eu acho que ele fica, eu acho que ele mantém, acho que ele mantém um respeito em relação ao teto dos gastos, mas esse assunto vai ficar no radar e como a gente viu essa semana, o Nasdaq subiu, o S&P 500 subiu e a nossa bolsa caiu. No mês, o Nasdaq sobe, o S&P 500 sobe e o Ibovespa cai. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender, vão ter alguns dias que a nossa bolsa não vai acompanhar a bolsa internacional. Hoje a gente está abrindo com a bolsa lá fora já subindo, a expectativa aqui nessa semana que seja uma semana volátil, mesmo porque a agenda econômica está bem vazia essa semana, tá bom? Então, muito cuidado com os investimentos. E aí que eu gosto muito, quando a partir de setembro a gente tiver a possibilidade de investir em BDR, a gente falar toda semana aqui, todo domingo a gente fala de BDR. Porque o BDR, a gente começa a investir em empresas gigantes, nacionais, globais, né, americanas principalmente, mas principalmente a gente protege a nossa carteira aqui da questão da nossa depreciação cambial, da desvalorização do real. Né? Então, pegar aqui um número bem arredondado, né? As ações do Facebook aqui no Brasil estão subindo aí cerca de 30%, né? E mais 30% do câmbio, ou seja, se você tivesse investido em Facebook nesse ano de 2020, você estaria ganhando mais de 60% por conta da valorização da ação, mais a valorização do dólar em relação à nossa moeda. Então faz todo sentido ter também um pouquinho dessas ações, não precisa abrir conta lá fora, vai ficar tudo muito mais fácil.
A Bolsa ainda tem que passar algumas regulamentações, algumas métricas para a gente aqui, né? Mas vai ficar tudo melhor, a gente vai acessar cerca de 550 papéis para a gente conseguir investir, esse número tende a aumentar muito, tá bom? Então, a partir do domingo que vem, né, ou principalmente a partir de setembro, a gente começa a falar todo domingo também um pouquinho de BDR, porque faz sentido a gente depender menos da economia local, dessas incertezas políticas, e o cenário aqui nessa semana ele pode ser bem volátil por conta dessas incertezas políticas, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês nesse comecinho aqui de Sara Live, né? O que a gente tem aqui nessa semana? Na terça-feira a gente vai conversar ao vivo, num bate-papo aberto com o presidente da Terra Santa, TESA 3, tá? Um case agro. A gente está olhando para os cases aqui, agro, tentando adivinhar qual que é o melhor, qual que é tem a qualidade melhor para a gente nos tornarmos investidores. Então a gente vai estar falando com a Terra Santa na terça-feira. Na quarta-feira o pessoal da Aluri está aí, manda um abraço para o pessoal da Aluri. A gente perguntando aqui se vai ter BDR no projeto. Provavelmente lá no projeto a gente vai comentar também, tá? A gente não vai tirar o foco de ações, a gente não vai tirar o foco no projeto de ações brasileiras small caps, mas a gente vai falar também, principalmente na questão da estratégia, na questão da diversificação, né? Então, lá, se for preciso, a gente fala de ouro, de fundos, de BDR, mas provavelmente também a gente vai criar um ambiente separado para a gente falar somente sobre BDRs, tá bom? Então, na terça-feira a gente está com o CEO da Terra Santa, na quarta a gente está com o time da Aluri, com os assessores, clientes deles, falando abertamente, né? Vou falar sobre IPO, sobre oportunidades em ações. E na sexta-feira a gente tem uma reunião aberta com o Thiago, que é o presidente da JHSF, que é um dos cases aí que a gente vê muito potencial ainda. Inclusive, ele voltou um pouquinho, né? Nas próximas semanas a gente pode voltar a falar dele, principalmente depois da reunião com ele, mas nesse patamar está ficando muito atrativo a JHSF nesse preço de novo. Vale a pena também deixar no radar, a gente vai falar com ele abertamente, tá? Resultados corporativos dessa semana. Muito atenção aos resultados corporativos. Na segunda já sai Magazine Luiza. Depois do fechamento do mercado, nossa leitura. Eu selecionei aqui alguns papéis, tá? Depois o trabalho incrível do Hélio, depois ele faz a seleção. Mas segunda-feira a gente tem Magazine Luiza, DASA, Eletropaulo, CPFL Renováveis, Metalúrgica Gerdau e Somos Educação, tá? Além de outras empresas como Coelce, Biotoscana, Renova, Unicasa, General Shopping, BR Pharma, e Teca Tecelagem. Tá tudo isso na segunda-feira. Qual é o grande destaque da segunda-feira? Magazine Luiza, e a gente acredita que o resultado deva ser bem recebido, mas ele sai só no fechamento do mercado, Magazine Luiza no fechamento do mercado, tá? Então, muita atenção, Magazine Luiza, Miglu, divulgando o resultado na segunda-feira, amanhã, depois do resultado. Eu acho que vale a pena também acompanhar esses resultados, tá bom? E também vale o Somos Educação, porque está todo mundo falando de Cogna. Somos Educação também sai na segunda-feira, tá? Terça-feira sai Elbor, o grande destaque do dia. A gente já falou aqui em outras Sara Lives. Gostamos do ativo, o momento está bom. Eles estão entregando bons resultados. Elbor sai na terça-feira. Depois tem Coteminas também. Na quarta tem CIA. E na quinta-feira a gente tem Cogna Educação também depois do balanço. Depois do mercado, depois do pregão, tá bom? Cogna, então, sai na quinta-feira, depois do pregão. Eu acho que a leitura tende a ser, que a gente chama mixed feelings, né? Ou seja, tem notícias positivas, tem notícias negativas, mas eu acredito que não seja um grande catalisador. Eu acho que eu iria mais para esse resultado com um tom de cautela, porque a gente tem resultados positivos e negativos, mas vai ser interessante para a companhia passar um pouco do que vai ser o segundo semestre. Continuamos gostando de Cogna, mas acredito que a história daqui para frente para Cogna, né, tende a ser uma história um pouco mais de médio prazo do que para curtíssimo prazo. Tá? A gente acha que a gente tem menos catalisadores para a ação ter uma consistência, uma recuperação mais consistente agora no curtíssimo prazo. Tá bom? Então, Cogna sai o resultado na quinta-feira depois do pregão. Tá bom? E o que a gente tem de agenda corporativa, na verdade, agenda econômica nessa semana? Uma agenda totalmente esvaziada, praticamente a gente tem pouquíssimos indicadores. A gente tem talvez o dia melhor para trading, para quem gosta de tradar. Segunda-feira é um bom dia para trade, lembrando que as bolsas lá fora estão abrindo no terreno positivo, tá? Então a gente tem a quarta-feira,
A gente tem as atas da reunião do FONC saindo aqui, lá nos Estados Unidos, reunião do FONC às 3 horas. Então, esse talvez seja o principal indicador nessa semana, a semana bem vazia de indicadores econômicos nessa semana, tá? Esse talvez seja o principal indicador. Então, aqui, por isso que a política talvez decida de novo o Ibovespa nessa semana, porque a agenda é muito, muito, muito vazia, tá? E a agenda também internacional é vazia. A gente tem a agenda de corporativa que está terminando, né? Menos carregada, e a agenda política pode ser que defina realmente o tom dos mercados por aqui. Não esperamos que se desloque, mas é importante estar preparado aí para um aumento de volatilidade, possível aumento de volatilidade, tá? Por conta de fatores aqui locais, tá? Lembrando aqui, só porque o professor Cabral passou aqui, eu deixei lá no meu Telegram, o professor Cabral fez um curso mais voltado aqui para quem me acompanha e tal, e agora o feedback foi tão legal, foi muito forte, o pessoal gostou muito do curso, que ele está abrindo o curso agora de opções dele, lembrando que ele é uma das maiores referências de opções derivativos aqui no país, né, professor do IBMEC, de diversos lugares, e ele está abrindo um curso agora para todos, né? Então eu vou mandar o link de novo saindo daqui pelo meu Telegram para quem quiser fazer o curso dele de opções, tá? É um mercado fascinante, eu gosto muito, e depois eu passo todos os detalhes, é só fazer a sua inscrição, ele vai passar por um grupo lá todas as informações em breve, tá bom, pessoal? Basicamente, o que a gente tem? O gráfico aqui da semana, né? A gente tem um gráfico aqui da semana, que é o gráfico da variação das bolsas no mundo todo, tá? Qual que vocês acham que é a bolsa em moeda local que está mais subindo no mundo, né? Vou dar uma chance aqui, né? Talvez até eu falo um pouco sobre, posso até sortear, é tão difícil acertar que vocês podem tentar aí qual que é a bolsa no mundo que está mais subindo em moeda local agora, valendo 3, 2, 1, alguém arrisca? Qual que é a bolsa que está subindo mais na China? A China é a terceira melhor bolsa, tá? Chile, Brasil, não, Portugal. A primeira bolsa que mais sobe no mundo, tá? Em moeda local é a Argentina. Beleza, pessoal? Argentina, a do Iraque. Deixa eu ver se eu tenho Iraque aqui nessa lista. Não sei se tenho também. Talvez o professor lembrando aqui, mas eu tinha aqui a Argentina primeira, Dinamarca e China são as 3 melhores, tá? Em moeda local, o Brasil está bem perto da média, né? 12,4. Vocês veem que basicamente acaba sendo compensado pela moeda, pelo câmbio, essas variações, né? A gente tem aqui diversos países, né? A média mundial hoje de queda até final de semana dessa semana era uma queda de 10,3, né? Queda de 10,3 e a mediana de 11,07, tá? Então o Brasil está caindo um pouquinho mais em moeda local do que a média mundial, tá? Então, repetindo, Argentina, Dinamarca e China, e a gente tem, por exemplo, Quênia e Grécia como uma das piores bolsas do mundo em moeda local. Grécia caindo 30% e Quênia caindo 34%, tá? Então, basicamente, é isso que é a minha preocupação. Acaba se traduzindo muito mais para uma volatilidade cambial que está muito alta e é por isso que, de novo, vamos falar de BDR porque é uma forma de proteger a nossa carteira daqui para frente, tá bom, pessoal? Vamos então, só para a gente entrar já direto num Saracol dessa semana, lembrando que a gente vai falar ainda de Via Varejo, a gente vai falar de links, então vamos falar de Shopping Center e vamos falar também de dividendos, né? Então a gente tem esses 4 para falar ainda. Antes disso, peguem a caneta agora que a gente vai falar da Sara Options. Em breve já a gente vai abrir a Sara Options para todo mundo aí, que é o nosso canal onde a gente manda o que o nosso modelo proprietário, nosso modelo que a gente vem testando há anos, que identifica boas opções que possam ter boa relação risco-retorno para quem entende bem do mercado de opções. A gente começou a fazer primeiro opções de compra, né? E depois a gente agora está começando a colocar opções de venda também. Sempre comprar opções de compra ou comprar opções de venda, tá? Então vamos anotar aqui agora a lista, né, da Sara Options, tá? Então é importante, conheçam bem esse mercado, conheçam dos riscos, mas
Esse risco aqui, para quem já fez o curso do Cabral, sabe que o risco aqui é basicamente um investimento. Você tem um risco de perder o seu capital, mas você tem um risco de potencial de valorização sem limite, né? Então, por isso que a gente acaba utilizando muito esse tipo de opção por enquanto, antes de falar de outras operações, tá? Então, vamos para falar. Todas aqui que a gente vai falar hoje é para setembro. A gente selecionou 4 opções de compra e selecionamos uma opção de venda, tá? Então, vamos anotar aqui o que a gente tem. 1, 2, 3, 4. A gente começa com Brasil Foods, né? BRF SI 220, o strike a R$22, tá? De novo, se isso é muito novo, eu sei que tem muita gente que está chegando agora na Sara Live, está começando a conhecer, talvez não entenda, não conheça muito bem do mercado de opções, então é importante conhecer. Isso talvez seja uma sopa de letrinhas, né? Então é só anotar aí. A gente está falando aqui das opções com vencimento em setembro, Brasil Foods I 220, Cogna também, né? Tá vindo aí tentando conseguir algum fôlego. A gente continua gostando, acho que nesse preço fica mais atrativo, mas tem que pensar mais no longo prazo para a Cogna agora. Cogna I 820, né? Então Cogna I 820, Hypera Hype, né? HYPE I 360, tá? Todo mundo anotando aí. Petro I 236, né? O petróleo está vindo bem nessa abertura de mercado. E uma put para proteção também, para começar a olhar também para put, Itaúsa ITSAU 988, tá bom? Esse é um strike a 9,86, tá bom? Então, tudo anotado, esses papéis aí. Depois a gente passa em texto aí para todo mundo. Brasil Foods, Cogna, Hype, Petro e Itaúsa. Tá bom, pessoal? Depois a gente passa para todo mundo aí. Realmente o mercado de... Até o pessoal tinha me pedido mais ou menos o histórico da Sara Options, né, nesses últimos meses que a gente tem completo já da abertura da Sara Options. Tá com resultado positivo. Como que a gente mede? A gente mede intraday, ou seja, dentro do dia, né, da abertura do pregão até o fechamento do pregão. E a gente vê como é que foi o desempenho intraday, tá? O resultado foi positivo, foi cerca de 20% retorno diário, tá, nesses últimos dias, mas a gente também teve vários resultados, várias sugestões aí que realmente acabou não sendo, trazendo resultados negativos, ou seja, o resultado na média foi mais do que 50%, né? Mas a gente, lógico que depende muito também da volatilidade do mercado, da tendência do mercado, né? Mas os resultados têm sido positivos e têm sido mais do que 50% nesses mais de 40 dias aí que a gente abriu o Sara Options para todo mundo, tá bom? Então vamos falar aqui rapidamente de Linx. Linx eu acho que não faz muito sentido agora, né? O preço já precificou, saiu notícia, a companhia vale cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Precisamos entender que sempre tem algumas empresas que são muito boas, que têm uma altíssima qualidade, que elas podem ser alvo aí de disputa por alguns investidores, né? Então, por exemplo, a WEG, né? Todo mundo fala de WEG. WEG é uma empresa cara hoje em 2020, em 2018, em 2010, há muitos anos é uma empresa cara e sempre vai ser cara porque eles são muito bons, muito consistentes, sempre surpreendem o mercado. Então, esse é um dos cases. A Linx também tem um pouco disso, né? Eles têm um ativo muito bom, né? Lembrando que a companhia atua no mercado de software, né? Principalmente para o segmento de varejo, né? O mercado potencial deles é muito grande, é muito significativo e está em expansão, né? E é um mercado que basicamente eles têm centenas, milhares de clientes, né? Então eu sempre falo assim, pô, manda uma empresa americana entender de tributário aqui no Brasil. Manda uma empresa americana entender, por exemplo, de entrega, de distribuição aqui no Brasil, né? Manda uma empresa americana, uma empresa estrangeira entender da própria nossa língua aqui no Brasil. Então tem várias barreiras que não deixam outras companhias entrarem aqui no Brasil. Então a gente tem poucas empresas aqui no Brasil atuando no segmento de software para varejo. A gente tem a Linx, que é sempre talvez referência no mercado, e acabou sendo alvo de uma aquisição da Stone e tem ainda essa indefinição agora com a TOTVS também fazendo uma oferta, né?
mas é uma empresa que cresce todo ano, né? A receita dela em 2017 era 572 milhões de reais, 2018 686, 2019 788 e grande parte das receitas da Lynx é de uma receita constante, uma receita recorrente. Então basicamente eu gosto muito do ativo, o ativo é muito bom, mas eu acho que nesse preço agora eu não vejo, por exemplo, a TOTVS vindo com uma oferta, ela fechou valendo 6 bilhões e 300 milhões de reais na sexta-feira. Eu não vejo a TOTVS vindo com uma oferta, por exemplo, buscando, vou pagar 7 bilhões, 8 bilhões. Não, eu acho que já está relativamente bem precificada essa disputa por esse ativo, tá? Fora que também está passando uma questão, uma dúvida em relação à governança da própria companhia, né? Parecia na primeira oferta da Stone ali de que os controladores iriam receber valores em dinheiro diferente dos minoritários. Então está trazendo uma preocupação também grande em relação à própria governança da companhia, tá? Então eu acho que vale deixar no radar, mas eu acho que não tem muito upside agora em relação a esse assunto no curtíssimo prazo, tá? E agora a gente fala da melhor ação para se viver de renda na bolsa, ou talvez uma das melhores, na nossa opinião. A gente gosta muito desse case, a gente já falou com os executivos da companhia, é um ativo muito bom que é a Taesa. Para quem não conhece, Taesa, TAEE11, tá? TAEE11, ela anunciou resultados, vieram muito bons. E segundo, né, o Ederson perguntando aqui de Padtech, vamos ver se dá tempo de falar de Padtech, mas os resultados vieram muito bons de Padtech, tá? Eu acho que leva tempo ainda para ela se apresentar para o mercado ainda, a gente está marcando reuniões com os executivos lá, mas lembrando que eles estão, de certa forma, entraram no mercado agora recentemente, mas vieram bons resultados, a gente gostou. E Taesa, então Taesa, o que aconteceu? Eles anunciaram o resultado, vieram bons, e anunciaram a distribuição de dividendos, tá? O dividendo, deixa eu ver se eu tenho aqui, eles têm JCP, juros sobre capital e dividendos. Se você for acionista via Taesa 11, né, as units, você vai receber 0,81, 0,7 uns quebrados aí na sua conta, né? Isso aqui é bruto. Se a gente pegar o preço da sexta-feira na minha conta aqui, você vai receber 2,77% de retorno de dividend yield somente dessa distribuição. É um número muito bom, lembrando nossa Selic de 2%, isso é um número muito bom, vale a pena, ainda dá tempo de comprar. Você pode comprar na segunda-feira, você pode comprar amanhã essa ação e vender na terça-feira. Por quê? Porque tem uma data que é uma data mais importante para quem vive de dividendo, vive de renda, chama-se DataX, ou seja, não adianta você comprar depois que você não tem mais esse direito, tá? Então, DataX, quando que é a DataX? Dia 18 de agosto, o famoso terça-feira, tá? Então você pode comprar na segunda e vender na terça, tá? Como é uma empresa de dividendo, de alta previsibilidade, eu acho que vale a pena carregar. Lembrando que para quem acompanhou essa semana, a ação já se valorizou um pouco depois dos resultados. Mas se você quiser somente comprar para ganhar esses 2,77% de retorno, é só comprar amanhã e vender na terça-feira, tá? A data de referência segunda 17, DataX dia 18. Depois a gente passa mais detalhes para todo mundo. Você vai receber 0,81 centavos por unit, por bloquinho aí de ações, tá bom? Então, deixe no radar amanhã, Taesa, TAEE11, ainda dá tempo de comprar, tá? Deixa eu só ver se... Só não entendi as perguntas aqui, mas vamos ver se tem alguma pergunta em relação a esse ponto aqui, tá? Então vamos a outros pontos aqui. Então já para a gente tem mais 2 pontos e depois a gente também fala de outras oportunidades. 2 pontos. Agora o principal assunto da noite, o Saracol da semana, tá? Vamos tocar a musiquinha aqui, a gente está na Times Square, né? Em Nova York. Qual que é o Saracol da semana? Shopping Center. A gente está animado com o Shopping Center, né? Lembrando com a decisão do Banco Central de reduzir os juros, né? Deixou meio aberta a porta para reduzir ainda mais os juros. Tem possibilidade, lógico, que a gente precisa pensar um pouco na questão fiscal e política, mas pensando na questão agora de controle inflacionário, a gente acha que os juros vão ficar por muito tempo muito baixo, né, nesse patamar. E aí tem vários setores que se destacam, um deles é o setor de shopping center, o setor de malls, né? E aí tem 2 classes de ações, basicamente, 2 tipos de ativos, vamos deixar assim, né? A gente tem
os ativos de altíssima qualidade, né, que são basicamente 2 listados em bolsa, Iguatemi e Multiplan, e tem os outros ativos aqui que são, na nossa opinião, tem menos qualidade porque são ativos aí com classe voltada B, C e D, que são ativos que podem sofrer mais nesse período aí de pandemia, tá? Que são Aliança Sonae, a gente está falando aqui de BR Malls, que são esses ativos, tá? Quais estão mais baratos? Os piores ativos. Quais que a gente mais gosta, a gente fica mais confortável, dorme tranquilo? Os melhores ativos. Por quê? Porque imagina que um lojista, vamos pegar aqui, até eu estava conversando com alguém do projeto hoje à tarde, né, falando o seguinte, né, tem várias formas de metodologia de a gente avaliar um ativo de shopping center, né? A gente pode pegar, por exemplo, pelo valor do imóvel e ver se ele está barato ou caro ou não. Não é essa a nossa preocupação. A gente está perguntando quais são os ativos que vão mais gerar caixa, tá? Até muita gente aqui participa de outras lives, né? Eu tenho certeza que grande parte das lives que você vê por aí não são de analistas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então a primeira coisa que você fala assim, entra numa live e fala assim, pô, então tá bom, você está recomendando esse ativo, qual que é a geração de caixa que você está projetando para esse ativo? Aí você já quebra aquela pessoa que está tentando se passar por um analista, né? Então a gente está preocupado aqui com a geração de caixa. Quem que deve gerar mais caixa agora no momento de recuperação? Imagina um shopping para classe C, D e E, ou um shopping aqui de classe B e A, né? Você imagina um lojista, se ele tem loja nas duas, né? Provavelmente ele tem uma chance muito grande de fechar essa loja aqui nesse shopping, demorar muito para reabrir ou não reabrir mais e deixar só essa loja aqui do shopping da classe B e A e B, provavelmente. Isso já aconteceu nas outras recessões, provavelmente também vai acontecer agora, né? Então aqui a fila de lojistas é muito maior por ser um ativo de qualidade. E na nossa opinião, talvez o melhor ativo aqui na bolsa, listado na bolsa, é a Multiplan. Então, quiser anotar aí, Multi3 é a nossa preferência, a gente vê muito potencial nesse ativo, né? É um ativo aqui que tem várias formas de avaliar. Ele vale hoje, a Multiplan vale hoje cerca de 13 bilhões e meio de valor de mercado, né? Eles tomaram várias atitudes para mitigar os impactos, né? Então, por exemplo, acabaram de fazer 2 emissões de debêntures, isso vale para ações como para renda fixa também, né? Inclusive emitiram as debêntures pagando uma taxa boa, isso é uma oportunidade para investimento em renda fixa também. E fizeram também concluir a venda do Diamond Tower aqui no Morumbi, em São Paulo, por 810 milhões de reais, né? Eles têm 19 shoppings, a Multiplan, e basicamente eles vêm crescendo EBITDA, NOI, FFO. FFO é um dos principais indicadores que eu gosto de olhar para a gente avaliar um shopping center, tá? Então, mesmo com toda essa pandemia, com toda essa volatilidade, a Multiplan conseguiu entregar geração de caixa positiva, tá? São pouquíssimas empresas, tanto no setor como em diversos setores, que conseguem entregar fluxo de caixa positivo, mesmo no meio dessa pandemia. Tá, foi uma geração de caixa muito fraca, né, mas na medida que a gente tiver a recuperação, né, por exemplo, a gente consegue ter uns ajustes nas outras métricas, mas importante é a geração de caixa e ela foi positiva, né? Imagina quando tiver a recuperação dos indicadores, tá? Então eles estão com uma estrutura de capital muito boa, a empresa tem altíssima qualidade, né? Para quem não conhece aí os shoppings da Multiplan, a gente tem vários em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente tem vários espalhados, Minas Gerais, espalhados pelo país, tá? Então deixem no radar. E por que a gente gosta? Na nossa avaliação, esse ano a companhia vai ter queda de receita, isso é natural, mas não vai ser tão grande assim. A gente está estimando aqui uma receita da ordem de entre 1 bi 100 e 1 bi 200, tá? Principalmente aqui, o que a gente vê? Em 2021, imagina que um gestor hoje está comprando o Brasil, está comprando ações no Brasil. Ele não está comprando mais 2020, ele começa a olhar para 2021. Em 2021, essa companhia talvez seja uma das companhias que mais vai apresentar crescimento de geração de caixa, e principalmente um indicador que a gente chama de ROIC, que é um dos indicadores que eu mais gosto, tá? Na nossa avaliação, o ROIC ele sai da casa aí de 7% nesse ano, que é uma rentabilidade muito boa, mas menor por conta dos efeitos da crise, e ele salta para o ano que vem na casa de 11%, tá? Essa é a nossa avaliação
olhando para 2020. Então ela tem uma queda de EBITDA, de margem nesse ano de 2020, natural, e depois de 2021 já vem com uma forte expansão de rentabilidade operacional, né, financeira, e isso a gente está bem confortável com esse ativo. Tá? Qual que é o potencial de ativo? Onde que a gente acha que ele deve estar no final do ano, nos próximos meses? Acho que tem todo o potencial para buscar os R$30 esse ativo aí. Esse é o nosso cenário mais conservador, mas poderia ir um pouco além disso. Esse é o nosso cenário. Então, muita gente fala aí de o ativo, né, Vara é 30, eu acho que tem que colocar mais um aí, Multi é 30 também, né? Mais um ativo, tá? BR Malls, como eu falei de BR Malls aqui, alguns perguntando aqui sobre BR Malls, tem os ativos que são mais baratos. BR Malls, Aliança Sonai, esses são os ativos mais baratos. Qual que a gente gosta mais nesse momento de incerteza? A gente prefere os ativos talvez um pouquinho mais caros, mas que tem uma qualidade muito boa, que devam sofrer menos, que possam recuperar mais rápido. E a gente já viu na história também que no momento de valorização eles valorizam mais rápido também. Tá? Então, aqui é uma questão de perfil, questão de escolha. A gente acabou preferindo os melhores ativos, o melhor ativo, do que escolher necessariamente aquele que está muito descontado, mas que possa demorar um pouco mais para recuperar. Tá? Então, é essa troca, esse trade-off aí que a gente fez, escolhendo Multiplan e não BR Malls, outros ativos, tá bom? Então, é essa preferência que a gente tem. Tá? Então, Guilherme me ajudando aqui, Multi é 30, é isso aí. Gereissat, boa pergunta. Gereissat é uma das formas também de acessar o Iguatemi de uma forma mais barata, ainda está barato acessar Iguatemi via Gereissat do que Iguatemi diretamente, ainda está mais barato. Só que Iguatemi, a Gereissat também tem uma liquidez, tem muita gente que talvez nem saiba que a Gereissat tem ações listadas, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque ali tem baixíssima liquidez, você pode ter muita volatilidade e às vezes também pode ser que demore para você diminuir esse desconto que realmente tem, tá? Em relação aos ativos que a Gereissat tem, tá? Então, se for para investir em Iguatemi, talvez preferência seja realmente via Gereissat, que é mais barato, é mais descontado, mas a leitura é essa, tá bom? Depois, até alguém falou aqui, vamos ver, deixa eu só colar aqui quem falou, que shopping está muito barato, mas eu concordo plenamente que o setor está muito descontado, né? Eu acho que só de recuperar a queda que teve daqui até o final do ano, daqui até o começo do ano que vem, eu acho que teria pelo menos que buscar pelo menos os 30 ou 32, 33 reais esse papel, a Multiplan, tá? E o ativo é muito bom, é um ativo que a gente sabe que nessa semana, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, a qualidade dos ativos deixa a gente muito confortável, tá bom? Para ter uma posição em Multiplan, tá? É isso aí que eu estou falando, Sandro. Multiplan é comprar agora nos 20 e ter uma expectativa de recuperação bem consistente nos shoppings e no papel também, tá? E para a gente terminar hoje, o que a gente tem? Via Varejo, só para muitas perguntas sobre Via Varejo, o que a gente tem? Via Varejo, eu acho que é 30, né? Eu acho que pode ser até mais do que 30. Mas primeiro, a gente precisa entender, esses 30, eles não vão, né? No R$18 não vai para 20, 22, 25, não. Ele vai para 20, depois volta para 19, depois vai para 21, volta para 17, depois volta para 22, 25, depois volta para 23. É assim que vai ser Via Varejo, tá? Não esperem que ela vai subir, né? A gente escuta aí muito nas redes sociais, aí 30, 30, 30, mas ela não vai em 30 essa semana, nem semana que vem. Ele vai e ele não vai numa linha reta, tá? Então eu acho que sim, tem potencial, pode buscar. Os analistas na média do que eu acompanho na Bloomberg estão falando de um preço-alvo entre 27 e 28 reais, tá? Então a gente está um pouquinho mais otimista, eu acho que tem potencial para chegar lá. Mas por que isso? A companhia entregou um belíssimo resultado, o resultado foi muito bom, eu gostei do resultado, eu acho que tem mais potencial de valorização, estão conseguindo se adaptar, entregar de uma forma muito boa, uma velocidade muito boa. Mas eu continuo insistindo naquela metodologia, né? Não consigo fazer com o Magazine Luiza ainda porque vai entregar o resultado, mas aquela metodologia que chama-se EV por receita, né? EV é a empresa, o valor da empresa, o valor de mercado mais a dívida da companhia. Esse é o Enterprise Value, ou seja, você leva além do valor de mercado, você também leva a dívida que a companhia tem, divide pelas receitas, né? Se eu pegar o caso aqui da Via Varejo, por exemplo, em 2020,
e vamos pegar um ano aqui, 2017, final de 2017, essa relação era 0,43, né? Vamos pegar aqui 2019, final de 2019, essa relação era 0,74, né? Aqui agora no primeiro trimestre de 2020, quando ficou muito barato o papel, essa relação voltou para 0,40. Hoje, né, com os dados do balanço do segundo TRI, essa relação está em 1,12, né, com as receitas dos últimos 12 meses. Vamos pegar lojas americanas, né? Em 2017 era 1,63, em 2019, final de 2019, essa relação foi para 2,53 e agora em 2020 essa relação está em 3 vezes, né? E vamos pegar só mais uma, B2W. Essa relação em 2017 era 1,55 e hoje ela está em 6,92, tá? Então tem várias formas de fazer a avaliação, estou pegando aqui uma métrica, eu falei que seria o argumento, um motivo que deixa a gente confortável, falando que o preço, que a companhia tem potencial, ela vai diminuindo o desconto, vai diminuindo o que ela tinha de diferença em relação aos seus pares. Então é por isso que esse ativo tem potencial para buscar. Tem vários, lógico que é uma soma de fatores, não é um indicador, mas esse é um indicador simples para entender quanto que esse ativo está descontado, tá? E basicamente o que eu falei quando eu falei de Via Varejo, né, numa Sara Lives passadas, o que acontece? O ROIC também dessa companhia, ele sai de mais ou menos 5%, né, 5% nesse ano de 2019, ele salta para casa de 11% nesse ano de 2020, 2021 ele salta para quase 17% na nossa avaliação aqui. Então, imagina isso, que é um principal indicador de geração de valor para o acionista, de geração de valor para o investidor, tá? Retorno sobre o capital investido, ele salta de 5% em 2019. O ano que vem deve buscar a casa de 17%, segundo as nossas contas aqui, tá bom? Então os resultados foram bons, os resultados vieram acima das expectativas, acima da projeção do mercado. A gente gostou, a gente continua vendo potencial, continua vendo uma das poucos cases exponenciais listados na B3, listados no Ibovespa, presente no Ibovespa. Vale a pena deixar no radar a Via Varejo também, tá bom, pessoal? Então lembrando, a partir da semana que vem, nas próximas semanas, a gente vai falar cada vez mais sobre como diversificar a carteira, estratégia, acessar outros mercados, principalmente via BDRs, e aproveitar e a gente parar de preocupar tanto assim com o cenário econômico local e de investimentos, tá bom, pessoal? Depois a gente pode comentar, eu vou estar lá com o time da Luri na quarta-feira, eu deixo anotado aqui e lá eu posso falar um pouco sobre Taurus, que hoje a gente não vai conseguir ter tempo, tá? Mas a gente gostou muito do resultado, o papel ainda está muito barato a Taurus, a princípio parece que até o próprio controlador está fazendo uma pressão de venda, vendendo um pouco por vários motivos, mas o papel muito barato e até uma notícia legal que eu estou conversando com outros acionistas, parece que eles não estão conseguindo nem atender a demanda americana, né? Se vocês conseguirem ver os indicadores de produção de armas, tanto da Taurus aqui como lá fora, está crescendo absurdamente, vai bater novo recorde no terceiro trimestre e a demanda lá está muito forte, né? Lembrando que a Taurus é basicamente uma empresa voltada ao mercado americano, tá? Tem presença no Brasil, tem fábrica no Brasil, mas o grande receita dela vem do mercado norte-americano, tá? Então quarta-feira me lembra que eu falo lá na live com o time da Aluri, tá bom, pessoal? Então esse era o recado. Lembrando, não deixe de divulgar a Sara Live, os nossos canais, a gente tem crescido muito, mas é importante dar esse coraçãozinho aqui para saber que a informação é de qualidade, que a informação está chegando a muita gente, que a gente tem analistas aqui certificados, a gente acompanha toda a regulação, tudo que a gente fala aqui, a gente tem relatórios, a gente tem o projeto Small Caps Exponenciais, muita gente projeto aqui, mas a gente sempre quer trazer também informações que sejam válidas, importantes para o seu bolso, né, para o seu patrimônio, que a gente consiga atingir mais gente, né? Por isso que a gente quer sempre o objetivo crescer cada vez mais as nossas lives por aqui, pessoal.